Graça e paz, igreja! Hoje daremos continuidade ao nosso quadro Na Sala com o Pastor. Certamente, se você vem acompanhando os nossos cultos virtuais, já sabe aí qual foi o início dessa história, desse testemunho de vida que tanto nos tem edificado. Portanto, sente aí que lá vem mais um trechinho dessa linda história. E o segundo fato marcante foi a construção, da própria igreja, porque chegamos em 85, tinham 22, 23 irmãos, tudo povo simples, e com 4 anos a igreja caiu na graça do povo. Então nós conseguimos o terreno e a construção, a cidade, ela assim, se voltou para ajudar na construção, tudo. O povo se oferecia, para ajudar na construção. De forma que construímos o prédio e ainda fizemos uma festa grande, muito grande. Que coisa boa! E no aspecto familiar, teve mais alguma coisa importante também? Ah, sim, teve, com certeza. No ano de 1992, aprove a Deus, a Yahvé, coroar nossa casa com mais um filho. E quanto tempo depois do último? Mais ou menos uns 8 anos. 8 anos. De nascimento a nascimento, 8 anos. E foi assim uma alegria para nós, quase, por que não dizer, uma surpresa, porque a gente estava tão envolvido nas tarefas da igreja e etc. Mas nas domésticas também, na vida comum do lar, certeza. Então, aí veio e nasceu Kilze. Que, como os outros dois, Sônia foi acompanhada toda em Campina Grande. Os 3, no caso, Os outros 2, porque Eliane nasceu em Fortaleza. Ah, sim, perfeito. Então, veja, aí, exatamente no dia 3 de março de 1993, no hospital... Francisco Brasileiro? Isso, Francisco, doutor Francisco Brasileiro. Pronto. Então, ganhamos a Kilze, e aí a essa altura o doutor Keiler, a irmã Vilma, já morava em Campina Grande e deu assim toda a assistência, todo o apoio. E eu lembro que eu estava aguardando a hora de visitar a Sônia, e a irmã, a esposa do doutor Keiler, olhou para mim e disse: já tem o nome da menina? E eu disse: não, tem aquela discussão de família e tal, mas não tem nada definido. Eu disse: por que você não coloca Kilze? Aí ela disse: Kilze é minha cunhada. Aí foi contar um exemplo de conversão, de transformação. Aí me contou como ela era, como conheceu Jesus, se tornou uma verdadeira missionária. Aí aquela hora bateu no meu coração, Eu disse para ela: pois olha, em consideração, em respeito ao ministério disso, esse chamado e dessa sua cunhada, eu vou dar o nome de Kilze. Por isso, Kilze para mim representa muito. Viu? Não fiquei com ciúme hoje demais. Que coisa boa. Então vamos lá. E aí, em São Bento, antes de passar para essa última fase, vou chamar assim, do ministério, um chamado que o senhor teve, inclusive para mudar de denominação, mas antes disso, ainda em São Bento, o senhor construiu um templo, construiu também uma casa pastoral, Isso, com 2 andares. Com 2 andares, lá residiu. E aí eu queria fazer uma pergunta: é verdade que o senhor se mudou 37 vezes ao longo de sua vida? Eu tenho certeza de uma coisa. Quem fez essas contas foi minha mulher. Foi, Ela é que pode responder, porque é quem mais sofre, nas mudanças. Porque aqui nós já contamos, pelo menos de cidade, a gente já contou aqui Surubim, onde nasceu, Recife,
Fortaleza, Cedro, Jaguaribe, Campina Grande, São Bento da Paraíba, Catolé do Rocha, Natal, Parnamirim, ainda tem mais algum aí por esse meio? Tem um tempinho em Aracati, no Ceará. Aracati, isso só de cidade já contabilizamos 11. Então, em cada cidade, imagine a quantidade de vezes que mudou de casa. Eu sei que está por volta aí de 37, 38 mudanças. Viu? Parece até que não paga aluguel, né? É. Mas não foi essa a realidade. Tá certo. Então vamos lá. Já partindo aqui para quanto à questão ministerial, essa nova fase que o senhor vive, né, até os dias de hoje, como é que se deu? Como é que se iniciou esse último momento? Esse chamado de Deus para uma nova fase na sua vida ministerial? Conte aí em breves palavras. Na verdade, a minha vinda para a Insegec foi gerada. Eu vivia muito bem, estávamos muito bem em São Bento, a igreja prosperando e tudo muito bem. E que eu lembro, nós começamos a ouvir o programa Palavra da Fé. Escola Bíblica na TV, mais ou menos isso aí. E, mais um fato assim, bem interessante é que uma irmã de Campina Grande, precisamente eu nem sei quem é, ela vendia mercadorias, não sei se dela mesma ou de alguém, e ela foi para São Bento vender, oferecer os produtos dela. E era artigo de loja de couro, de alguma coisa parecida assim. E foi num estabelecimento de uma irmã, inclusive, a Maria Rodrigues. E quando o ônibus entra na cidade, tem uma ligeira descida assim. Do lado esquerdo está o prédio, né, da Assembleia de Deus. Ainda está lá, hoje não é mais da Assembleia de Deus, porque construiu outra maior. E quando passou, diz ela que o Espírito Santo disse para ela: gere o pastor dessa cidade. E ela recebeu aquilo e foi, desceu lá na cidade de São Bento, foi oferecer os produtos, e chegou na hora dessa irmã e casualmente perguntou se ela conhecia, né? E ela disse: conheço, é meu pastor. E ela recebeu aquilo e depois foi gerar. Conversou lá com as irmãs colegas dela. Disse: eu mesmo não sei quem é essa pessoa. Aí, a partir daí, as coisas foram, né? Sônia, muito amiga de Joyci, Iraci, e que essas meninas eram da Assembleia de Deus. Aí ela teve um questionamento por que disso aí. Marcaram um encontro lá em Campina Grande, e daí elas começaram a passar a experiência, né? Foi que o conhecimento da época era da Valnice, a missionária Valnice, testemunhos tremendos, e daí os programas, né? Escola Bíblica na TV, depois para a Palavra da Fé. Eu sei que houve esse interesse e Sônia sempre me insistindo para poder. E eu sempre que assistia aquilo, algo dentro de mim dizia que eu ia terminar naquele negócio. E eu relutava, né? Até porque eu estava muito bem e tal. Eu sei que foi gerando, e quando foi um dia, lembro demais, eu estava em casa, no meu quarto, ouvindo uma fita. E eu era sempre resistente. Sempre cortava mesmo. Para qualquer assunto eu. E eu lembro que eu estava ouvindo uma fita, e nessa hora eu me quebrei, me quebrantei, chorei muito lá no quarto. Algo muito forte, como você está sendo confrontado com Deus por algo que Deus está lhe chamando e você não quer se fazer entender. E eu sei que a partir dali eu já fui amolecendo o coração e etc. Tive ainda um contato em Campina Grande, né? Sônia, daí para frente, também foi trabalhando isso. E as meninas, no caso, Keliane e Karenine, e depois o Betinho, mais as duas, já frequentava a igreja em Segec, em Campina Grande, e toda semana contava um testemunho, contava aquela coisa, né? E terminou eu me rendendo. De forma que eu saí de São Bento no dia 26 de julho para Campina Grande. Eu acho que logo no outro dia, não sei se uma semana depois, precisamente, eu me apresentei à apóstola Rivana, conversei com ela, né?
acho que eu tive um contato com ela antes e expus. Não fui querendo nada. O que eu queria era ir para receber, absorver aquela riqueza da palavra. E ela também não me prometeu nada. Mas eu fui destinado a me expor a uma nova experiência. Sem emprego, sem promessa de nada. E ali Deus me segurou, me sustentou, né? Um momento difícil que tinha da minha necessidade. Tinha um serviço social da igreja que, vez por outra, me dava uma ajuda. Depois a pastora Rivanda decidiu me dar uma ajuda mensal para ir atendendo aquelas necessidades que era com dinheiro. E que fazia eu, na segunda-feira, eu ia com o meu carro, que era um Corsa prata, e atrás da lanchonete da igreja, que era um trailer, ficavam as garrafas PETs de refrigerante que o povo lanchava e ia soltando ali. E eu ia e juntava aquelas garrafas, juntava e levava lá para uma fábrica de desinfetante e vendia ali. E daquilo que eu vendia, levava para casa para comprar um pão, comprar uma necessidade assim bem básica, né? E foi essa experiência, mas Deus me sustentou com esse momento assim. Foram 17 meses. 17 meses. Lá em Campina Grande, e só expondo, absolvendo. Aí disso eu vim, um povo da ICEGEC, um povo da Igreja Assembleia de Deus, umas 70 pessoas mais ou menos, decidiram querer também. Né? Eu não interferi em nada, não levei ninguém comigo, também não tinha para onde levar, nem tinha. E eu sei que eles se reuniram em grupo, foram lá em Campina Grande e pediram a pastora Rivanda para poder serem assistidos. Na verdade, eles queriam que eu assistisse. A pastora Rivanda, muito prudentemente e sabiamente, disse: de jeito nenhum. Eu iria criar um conflito na própria cidade. Né? Mas, a título de ajuda, eu levava toda semana uma pessoa no meu carro, ele dava gasolina e tal. E aquela gasolina, o que sobrava, eram as minhas viagens ali dentro de Campina Grande. Os meninos continuaram estudando, Deus abençoa a todos eles, não teve esse prejuízo de ano letivo de ninguém, foram Deus abençoando. E também os vestibulares, cada um passa da primeira vez de universidade pública e etc. Houve uma situação também de destacar, o Humberto Filho se destacou lá do colégio, e o aluno de destaque ganhava o ano seguinte, né? Provisão de Deus, provisão de Deus. E eu sei que, passado esse período que eu dava assistência em São Bento como motorista, depois em Araruna, uma congregação. E aí surgiu um pedido da congregação daqui para a gente vir para cá. E eu fiquei toda semana vinha na sexta, eu estava domingo. Vamos lá, mas antes da gente entrar então nessa última etapa, o que é que o senhor poderia, em uma frase, como é que o senhor poderia resumir o seu aprendizado e o tempo que o senhor teve então enquanto pastor e ovelha, depois pastor, na Assembleia de Deus? Qual foi a importância que essa denominação teve na sua construção ministerial, e como é que você poderia resumir em uma frase? Formação. Porque a Assembleia de Deus é minha mãe, que me deu a luz, que me criou, me formou. Então eu tenho toda uma história, certo? De uma igreja que eu amo e defendo a minha mãe onde estiver. É completa? Não. Na verdade não existe igreja completa, porque Deus não dá tudo a uma pessoa só, certo? Mas ali foi o suficiente para chegar onde eu cheguei, na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, e ser recebido como cristão, como pastor, como família, não precisar de qualquer outra coisa para dizer: para ser daqui tem que fazer isso, não. Apenas na ICEGEC, por uma decisão minha, eu decidi pedir um batismo, mas não aquele batismo de arrependimento, mas numa visão da igreja. Isso eu fiz. Talvez alguma incompreensão, mas era me batizar naquele modelo de igreja. Pois bem,
Então, o Senhor veio para Ensegec, né, depois desse processo de convencimento, de chamado mesmo pelo Espírito Santo. E quando o Senhor chegou na Ensegec, foi recebido, teve esse momento difícil aí, de 1 ano e 7 meses, foi isso? Em Campina Grande. Toda a família morando nessa cidade. E aí, então, surge Natal no seu mapa, né, no mapa da sua vida. E aí, como é que foi? Como é que Natal surgiu nessa história? Bom, eu sempre estive disposto ao que Deus quisesse de mim, né? Até porque a gente, na própria Ensegec, aprende essa questão de obedecer sem questionar. Se Deus me chama, Ele cuida, Ele supre. Pronto. Aí, um dia, estávamos num evento em Campina Grande, onde estava praticamente toda a congregação de Natal. Foi um evento muito tremendo, muita unção. E eu sei que naquele evento, no momento, a pastora Ivanda pregando e tal, e se enche do Espírito e começa a falar em línguas. Estavam ali as 26 bandeiras, né? 26 bandeiras. Não estava do Distrito Federal, que pertence ainda. Mas estavam as bandeiras ali, dos estados brasileiros da época. E eu sei que ela falando em línguas e apontando para ali, apontando e falando e apontando para lá. E uma pessoa também, na mesma unção, foi lá, daquelas bandeiras todas, pegou a de Natal, a do Rio Grande do Norte, e trouxe para cá, para junto dela. E quando trouxe, começou a igreja de Natal começou a se alegrar, porque era uma experiência também assim, bem nova, naquela unção lá de Campina Grande. Eu sei que nessa unção lá vai e terminou, e ela falando em línguas, me chama. Esse é meu sonho. E a partir dali, a gente me entregou a bandeira, alguma coisa parecida assim. Eu sei que isso foi um rebuliço muito grande. Quando terminou aquele evento, aí a partir dali, a congregação de Natal passou a nos amar. E eu lembro que quando eles foram embora, um dia desses aí, que eles iam lá, eles tinham se perdido. E não sabiam a saída. E de repente eu passo, ou paro, alguma coisa assim. Aí eles perguntaram para onde era, né? Mas eles me reconheceram. Aí eu lembro que fui deixar na saída de Campina Grande. Então, com esses fatos, com esses eventos, esses incidentes bons, positivos, então, aí logo depois eu comecei a me dar assistência aqui. Bem uns 6 meses, mais ou menos. Aí quando foi no início de 2001, aliás, no início de 2001, aí eu vim para assumir a igreja aqui. E assumiu a igreja, então, que na época era congregação ainda, né? Que era congregação. De Campina Grande. Exatamente. Aí o que acontece? E a gente morava no primeiro andar da igreja, né? E a gente se acomodava ali, a igreja embaixo, mas a gente criou assim, uma afinidade, alguma coisa assim e tal. E dentro disso tudo, na época, veio eu, Sônia, Ilse e Humberto Filho. Pronto. Eu e o meu irmão. Pois é, Humberto Filho aqui seguiu no mesmo colégio de Campina Grande, que era o GEL, né? E eu sei que Deus abençoou, e ele mais tarde passou no vestibular, também no primeiro vestibular, e só fez prosperar. A Ilse cresceu, depois foi para o GEL, né? Estudou no SESI, SESC, momentos lindos, não esqueça a bicicletinha que eu ia a pé, porque ela ganhou uma bicicleta, eu ia a pé, e ela andava de bicicleta, parava na esquina, ficava inquieta, porque eu não deixava ela atravessar, tinha que me esperar. Eu ia de manhã e me sujeitava a ficar até terminar para ela voltar de bicicleta, eu a pé, meio em ponto. Tem razão, tem que me amar muito. Eita, que a conta tá alta, viu? Então vamos lá. Em Natal o senhor permanece até agora, né? Esse é um fato. Mas
nesse momento ministerial, antes de a gente entrar nos aspectos familiares aqui de Natal, quanto ao ministério, a igreja, depois que o senhor veio para cá, a igreja ainda enquanto congregação, em que momento houve a emancipação? Conte também, da mesma forma como o senhor contou de São Bento, 2 momentos importantes que o senhor guarda no coração desse seu tempo aqui em Natal. Muito bem. Vamos lá. O primeiro, que marcou que eu vim para cá e inquietou o inferno, foi quando, da visita da pastora Rivanda, pastor Bezerra, irmã Vera, e estávamos eu, irmão Janildo, irmã Bete, e esses irmãos, eles vieram conhecer o prédio, né, onde eu iria morar, e que tinha sido alugado também recentemente, porque antes era no outro prédio, aí onde eu iria ficar. E eu sei que a gente olhamos embaixo, a nave do templo, e depois subimos para o primeiro andar. Quando estávamos reunidos na primeira sala, reunidos ali, de repente entra uma mulher nova. Entrou, semblante todo alterado. Aí passou por todos, chegou na minha frente e disse: você entrou no meu território. Desse jeito. E eu ouvindo aqui, todos pararam. E disse alguma coisa mais assim. Não sabia quem era. Nisso, o irmão Bezerra se interpôs, né? Aí ficou aquele jeitão dele assim, foi lá, eu sei que o irmão afastou e saiu com ela. E ali a gente teve a certeza que viemos para cá para fazer a diferença. Muito bem, terminou aquele momento, oramos, oraram por mim e tal. Quando descemos, eu saí fora na calçada e olhar. Para casa aquela pessoa estava por ali. Quando eu olho, ela está sentada na esquina, ela e um homem, como se fosse marido e mulher ou pessoas assim, na afinidade. Aí eu vou lá. Chego lá, quando começa a conversar, ela já estava normal. E começa a conversar com ele, pergunta de onde era, eles disseram: somos de Campina Grande. E perguntei o bairro, aí disseram que era exatamente o bairro onde tinha em Sergipe, em Campina Grande. E moravam pertinho da igreja. E tinham ido para ver, estavam por lá, perambulando, não sei, atrás de alguma sorte, né? E o inimigo viu isso e sabia o mover, o rebuliço da igreja em Campina Grande, e como a gente vinha naquela unção liberada para fazer a diferença, ele teve essa fúria. Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento foi a emancipação da igreja. 26 de agosto de 2005. Não tínhamos ainda um quórum contingente suficiente como exigência da Igreja Nacional, mas a apóstola Eunice estava emancipando as igrejas, como aqui já tinha um líder que já era um pastor, né, vem de outra denominação e tal. Então ela decidiu emancipar a igreja. Foi uma festa, a primeira vez que ela veio aqui. Pronto. Daquele lugar, nós saímos provisoriamente para outro, pelo Planalto, mas já estamos com o nosso terreno e algum material bem adiantado para levantar o prédio, e cremos que, se o Senhor permitir, na minha gestão, bem, se não, ele vai levantar o Salomão para fazer. Aqui, com a experiência de sentir Deus de provisão, lembro, foi um dia, a gente estava numa situação bem apertada, porque tudo era controlado ainda, por Campina Grande, né? Tudo. E eu já havia passado alguns anos que era somente aquela prebendazinha, aquela ajuda. E chegou a hora que não deu mais. Matematicamente, aritmeticamente, não tinha nem como. E eu sei que um dia uma pessoa, né, Sônia, até pediu para
falar com um irmão da igreja, que era funcionário dos Correios, e ele sempre abençoava com aquele vale-refeição, trazia pra gente, muito carinhoso, né? Com Daniel. E teve um dia desse aperto, ela foi e falou, para falar com o Daniel, saber se ele podia antecipar, né, esses vales. Eu não tive coragem, eu preferi crer. E eu sei que a gente ia para Campina Grande, também a essa época era que a Eliane e Karenine moravam em Campina Grande, e levava alguma coisa. Não tinha. Esses tickets de refeição, esses vales, seria para ajudar alguma coisa, comprar e ajudar para eles. E não, nada. De repente, alguém toca na campainha. Quando eu vou abrir a porta, era uma pessoa da igreja. Parou o carro, me convidou para ir lá, e eu fui no carro, abriu a porta, e tomo sacola. Fiquei assim meio sem jeito, né? Mas isso aqui tudo daqui. Aí ela foi, quando acontecem essas coisas, eu gosto sempre de mostrar para as pessoas como Deus agiu, o porquê daquilo. Eu fui contar a história. Aí ela prontamente disse que estava fazendo a feira no Carrefour. De repente, o Senhor mandou escolher, pegar as coisas e botar no carro e deixar lá em casa. E foi exatamente tudo que a gente precisava. Com essa questão de provisão, esse foi um tremendo sinal. Mas no dia que eu cheguei aqui com a família, eu lembro que o irmão Paulinho me chamou e foi no hiper, bom preço comigo. Disse, pastor, pega o carrinho, eu peguei. Pode botar o que o senhor quiser aí dentro. Eu, muito acanhado, muito inibido, né? E lá vai ele, bote. Eu sei que terminou, encheu o carrinho, fez uma feira grande. Ali foi o sinal que Deus ia cuidar de mim, como cuidou de nós até hoje. Amém. Amém. E aqui, então, né, permanece até os dias atuais. Os filhos vieram posteriormente, né, que a Eliane e Karenine vieram morar aqui, casaram, se empregaram. Todos os filhos, né, se empregaram, nem todos casaram ainda, mas estão aí na busca. E aqui o Senhor nos mantém. Para encerrar esse momento, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido. Cada frase o senhor responde com uma palavra, certo? É uma palavra mesmo. Eu vou dizer uma frase e o senhor vai, em relação a essa frase, dizer uma palavra. Então, bate-bola, jogo rápido com o pastor Humberto. Vamos lá. Pastor Humberto, em uma palavra. Crente. Uma paixão. Almas. Uma frase. Diga uma frase que importa para o senhor. Esperança. Ok. Um livro. A Bíblia. O seu ministério resumido em uma palavra. Cuidado. Seu filho preferido. Não, brincadeira. E para encerrar, como o senhor se sente atualmente como pessoa, pastor, família, igreja? Resuma o seu sentimento atual em relação à sua vivência. Perseverança. Amém, pessoal. Essa história comprida que vocês ouviram ao longo de tantos domingos vai se encerrando por aqui. Espero que você tenha sido edificado com esse testemunho, com essa história de vida. Teremos aqui no nosso quadro, né, outras pessoas, outros participantes, e que você anime o seu coração. Se você tem um testemunho de conversão, de vida para contar, vem aqui compartilhar conosco, porque isso certamente alcançará outras pessoas. Que Deus te abençoe e nos vemos logo mais. Tchau, tchau.